O Cavaleiro de Ouro Sísifo de Sagitário sente uma incrível pressão e sede de sangue e morte vinda de Aiacos de Garuda. Era exatamente o que o Cavaleiro esperava de um dos 3 juízes do submundo. Sísifo de Sagitário não pensa em desistir. Ele protegerá o Barco da Esperança até que os Cavaleiros de Bronze consigam ativá-lo. O barco que todos vieram proteger, elevando seu cosmo e carregando esse pensamento nos ombros. Sísifo de Sagitário não irá deixar que essa esperança seja destruída. Ele confia em Tema e nos Cavaleiros de Bronze, e nesse exato momento, dentro do barco, Junkers colocava o oricalco no núcleo. Seu objetivo era fixar aquele poder na parte principal da árvore sagrada, onde seria o coração da embarcação. A esperança dos Cavaleiros de Bronze daquele barco subir aos céus se fará realidade. Ali a árvore sagrada travava uma luta para aceitar o oricalco, e assim o corpo de Junkers seria destruído. O lobo começa a achar que seria impossível. Será que seu poder como Cavaleiro de Bronze não seria o suficiente? De repente, ele escuta as vozes de seus companheiros gritando seu nome. Ele olha para o lado, e Blériot de Leão Menor, junto dos espíritos de Douglas de Urso e Kurt de Hidra, o ajudavam. Enquanto a armadura de Blériot se despedaçava, ele diz que Junkers não era o único que precisava terminar aquele trabalho. Junkers sorri e chama seus amigos de idiotas. Ele agora tinha a impressão de que não iria perder mais, mesmo que seu corpo se torne pedaços, mesmo se ele virar pó. Ele conseguirá terminar essa missão enquanto seus amigos estiverem junto com ele. E é agora, naquele momento, os Cavaleiros de Bronze se tornaram parte daquele barco. Uma imensa energia emana do núcleo, e naquele instante, acontece uma explosão de luz. Tema e Yato, que presenciavam aquele acontecimento, fecham seus olhos por um instante. Os espinhos e raízes que cobriam aquele local haviam desaparecido, assim como os corpos de Junkers e os demais Cavaleiros de Bronze. Yato acredita que mesmo assim não haviam conseguido ativar o barco, apesar de terem se esforçado tanto. Talvez isso signifique que os Cavaleiros perderam suas vidas em vão. Tema, porém, grita com Yato. Ele diz que os Cavaleiros não morreram em vão, eles chegaram até ali e por isso não irão se render agora. De repente, eles se assustam e naquele momento aparecem vários espíritos trabalhando no Barco da Esperança. Yato fica surpreso, ele se pergunta o que era aquilo. Esses sujeitos apareceram de repente. Tema se pergunta se era uma ilusão, seriam as memórias do barco ou por acaso seriam... Yato olha para o canto do barco e ele consegue ver Junkers, Curtis, Blériot e Douglas. Eles trabalhavam e conversavam. Yato acredita que seus amigos estão a salvo e então corre para onde os cavaleiros estavam, mas ao chegar lá, ele passa através da imagem de Junkers. O Cavaleiro de Lobo olha para o unicórnio e sorri. Assim Yato lembra de suas palavras. Este barco é extremamente importante, porque está sendo construído com uma enorme quantidade de sentimentos. Todos os sentimentos ali personificados começam a desaparecer. E enquanto isso, Yato grita. Ele fala que era óbvio. Com o grande Cavaleiro Yato de Unicórnio à frente, aquele barco da esperança irá se conservar por mais de 1000 anos. Seus sentimentos naquele momento eram enormes. Yato não consegue conter as lágrimas por seus amigos que eles se foram. E Tema de Pégaso acalenta seu amigo. Ele diz que Junkers e os outros devem ficar tranquilos. O Pégaso e o Unicórnio não deixarão que todo aquele esforço tenha sido em vão. E assim Junkers parte sorrindo para o outro mundo. De repente, os 2 cavaleiros sentem um tremor. O Barco da Esperança estava sendo ativado. Ele estava se levantando do chão. O Barco da Esperança brilhava enquanto se erguia do chão e os soldados do santuário olhavam deslumbrados. Sísifo de Sagitário observava orgulhoso e sorrindo. Os soldados aspirantes a cavaleiros gritavam que Junkers havia conseguido. Ele acendeu a esperança de todos. O barco de Atena será a esperança dos cavaleiros. Sísifo ergue seu arco para cima e diz: "Esse é o nosso laço, Aiacos." E o juiz do inferno responde: Eu já vi e é bonito, esse barco carroça voando pelos céus. Porém, vocês não compreendem, ignoram o fato de que vocês permanecem em terra firme." A energia emanada do barco de Atena finalmente o leva aos céus. Sísifo diz que era daquilo que Aiacos zombava, os laços que unem os cavaleiros. Os sentimentos de seus companheiros foram entregues àquele barco, por isso a esperança agora alcançava os céus. Aquele casco velho de madeira de repente começa a ser revestido por uma capa dourada. Aquela era a verdadeira forma do Barco da Esperança. Todos estavam muito felizes e do alto do barco avistam uma bandeira. Tema de Pégaso erguia a bandeira de Atena.
Yato pergunta para o Pégaso quem iria dirigir aquele barco, e como o tema era muito desajeitado para aquele tipo de coisa, ele deixa essa responsabilidade nas mãos do unicórnio. Yato e Tema se encarregam do barco que contém a vida de Junkers e dos demais, e por isso eles não deixarão que aquele barco caia. O orgulhoso Sísifo de Sagitário diz que deixará o barco a cargo daqueles dois. Do alto do barco de Garuda, Aiacos batia palmas para os cavaleiros. Ele diz que tudo aquilo era uma excelente farsa, praticamente um desperdício de beleza. Ele pergunta se Sísifo quer uma lição, onde Aiacos irá resumir o que seriam os verdadeiros laços. Ele estala os dedos e um espectro esqueleto vem em sua direção. O espectro tira o capacete e Sísifo se pergunta o que Aiacos faria com aquele subordinado. O juiz então estende sua mão em direção do espectro, que começa a queimar de dentro para fora. Ele grita e agoniza em meio àquelas chamas. Aiacos fala para que Sísifo observe o exemplo de um verdadeiro vínculo. Ele pergunta a seu subordinado se estaria satisfeito de ser enviado ao submundo por suas próprias mãos. O subordinado de Aiacos grita dizendo que era claro que sim, e enquanto isso, se torna chamas que aparentemente são absorvidas por Aiacos. Tema, Sísifo e os demais olham aquela cena espantados. O juiz do inferno ri e revela que todos os sujeitos presentes naquele barco morreriam por ele. Mas por quê? Será que o temiam? Isso não importa. Todos eles se tornariam propriedades de Aiacos para navegarem naquele barco pelos céus. A conexão entre suas posses e o terror é profunda frente às chamas do Garuda. Eles não podem traí-lo, e é assim que as coisas são. Aiacos coloca sua mão sobre o canhão do barco, e as chamas que tinha absorvido passa para aquela arma que é ativada. Ele diz que os seus laços têm como base sua própria existência. Surendrajit, conquistador de Indra. A batalha entre os encouraçados estava prestes a começar. Do chão, o barco de Garuda dispara um raio de energia até o barco da Esperança. Tema observa o ataque surpresa de Garuda, e ele grita para que Yato mude o curso rápido. E o cavaleiro pergunta por que fazer isso tão de repente. Por pouco, eles conseguem desviar daquele ataque, e Tema se pergunta se será só aquilo, porém aquela energia explode no ar, se tornando plumas de fogo que caíam do alto do céu. Se elas caírem lá embaixo, as pessoas que ainda estavam em terra seriam queimadas. Tema não sabe o que fazer, mas naquele instante, centenas de raios de luz sobem aos céus e destroem essas plumas de fogo uma por uma. Só havia uma pessoa naquele local capaz de fazer isso. Era Sísifo de Sagitário, que utilizava seu arco para tirar as flechas de luz feitas de puro cosmo e energia. Em um piscar de olhos, o cavaleiro que estava em terra chega ao topo do barco da Esperança. O anjo dourado diz que estava vendo, aqueles eram os laços dos espectros, como esperado dos subordinados de Hades, mas ele não irá perdoar que chamem de farsa a forma de vida escolhida pelos cavaleiros. O barco de Garuda também sobe aos céus. Sendo assim, Aiacos e Sísifo ficam frente a frente. Sísifo diz que a maneira que o juiz do inferno toma suas decisões o desagrada, e Aiacos diz: que curioso, eu também o aborreço, que chato, que iremos fazer então? Sísifo e Aiacos se enfrentam nos barcos voadores. Esse era um confronto inevitável. Sísifo revela que considera desagradável a maneira de Aiacos fazer as coisas. O juiz do inferno fala com um tom de deboche: que curioso, então eu também os aborreço. Sísifo ri e diz que nesse caso eles teriam que combatê-lo. A batalha entre Sagitário e Garuda está prestes a começar. Dois barcos no céu, um combate frente a frente. Sísifo de Sagitário versus Aiacos de Garuda. O Cavaleiro Dourado olha de cima do barco da Esperança, o espectro no barco da Garuda. Aiacos começa a rir insanamente e diz: muito bem, então como vocês querem, mulas de carga vão se tornar meus oponentes. Sísifo espera a investida de seu oponente. Tema e Yato, que estava segurando o leme, estão tensos. Aiacos diz: me faça rir, e assim cria uma chama em sua mão. Ele dispara aquela pluma flamejante de Garuda na direção dos cavaleiros. Yato entra em desespero e aquele poder iria atingi-los, mas como o unicórnio estava no controle do leme, ele tenta e consegue desviar da pluma em chamas. A manobra foi brusca e quase joga Tema e Sísifo para fora do barco. Yato diz ser um inútil, ele não consegue controlar o barco da Esperança com perfeição. E Aiacos começa a rir. Ele diz: Sagitário, parece que seu barco carece um pouco de habilidades. Ainda assim, você é um cavaleiro de ouro excelente, mas isso não serve de nada, já que está cercado de incompetentes. A culpa recai sobre Yato. Ele diz que é um inútil. Desse jeito, os cavaleiros iriam perder por sua culpa. Tema e Sísifo ainda tentam se equilibrar em cima daquele barco,
E Ayakos diz: em compensação, observem o poder de nosso barco, ou melhor, observem o meu poder. Eu não perdoo a insubordinação e muito menos a incompetência. A minha vontade é tudo. Esse barco se eleva com precisão. Inclusive, depois de mortos, eles não esquecem o terror que sentem de mim. Eles, assim como suas almas, são minha propriedade. São absolutamente diferentes de todos vocês. E nesse momento vemos Violet. Ela está em uma cadeira ao lado das damas de Hades. Ayakos continua dizendo: e bem, vocês que são um prolongamento de mim, devorem eles. O barco Garuda arma seus canhões, Tema se espanta e os espectros disparam várias vezes no barco de Atena. Sísifo pega seu arco e dispara contra os projéteis, e da mesma forma Tema de Pégaso contra-ataca utilizando seus meteoros. A batalha de poderes era intensa entre os barcos voadores. Ayakos começa a rir, ele pergunta para o Sagitário o que estava acontecendo. Esse seria o nível do seu precioso arco. Ele diz que ao depender da força de um cavaleiro de bronze, não poderá conseguir defender aquela chuva de projéteis. E fala para Yato que sua incompetência está fazendo o cavaleiro passar por aquele momento. Sagitário e Pégaso continuam contra-atacando. Enquanto isso, Yato treme segurando seu leme. Ele começa a pensar que seria impossível controlar aquele barco. O próprio navio mostrava sua desaprovação com o Cavaleiro de Unicórnio. Por acaso, o barco que irá salvar a Terra não conseguirá chegar até o Lost Canvas? Ele não poderia controlar algo assim, seria impossível fazer tal coisa. Yato não seria como Tema e Regulus. E se isso continuar, eles serão destruídos, junto com os sentimentos de todos. De repente, Yato sente que Junkers, Douglas, Blériot e Kurtz o observavam. Ele olha para trás e vê os Cavaleiros de Bronze. Junkers diz: por muito tempo tem existido sujeitos como nós, sem nome, sujeitos que têm seguido e protegem o barco e suas memórias. Talvez você não seja uma pessoa com uma grande força, mas ainda acredita que é impossível para você. Se você não se render, com certeza irá prevalecer e poderá então permanecer aqui. Yato já não tremia mais, ele segurava o leme com força. O espírito dos Cavaleiros de Bronze dizem que agora era o momento para ele mostrar sua força de vontade. Esse gesto é o que lhes dá uma maravilhosa opinião sobre o Cavaleiro de Unicórnio. Yato estava decidido, agora ele estava confiante e diz em seus pensamentos: é verdade, agora eu posso fazê-lo aqui e agora. Inclusive, já fui até o submundo resgatar o meu amigo e por isso irei mostrar minha força de vontade. Ele gira o leme rapidamente e o barco da esperança sobe muito alto no céu. Sísifo fica surpreso e Ayakos se pergunta o que estava acontecendo. Aquele barco havia subido ao céu subitamente. De repente, o barco da esperança dá um rasante e se estabiliza. Tema sente que mesmo com aquelas manobras arriscadas, o barco parou de sacudir. Yato grita que é o que parece. Enquanto o unicórnio está à frente daquele barco, problemas como aqueles são simples de resolver e pergunta se o juiz do submundo consegue vê-lo. Ayakos fica calado e Sísifo diz que pelo visto o juiz do inferno não gosta de atuar junto com seus subordinados. Agora o barco da esperança está em pé de igualdade com o barco do Garuda, ou melhor, eles estariam agora superiores ao barco de Ayakos. O ardente cosmo dos cavaleiros agora queimava junto com a esperança de seu barco, e graças a um forte laço, o barco da esperança agora se eleva sobre o barco de Garuda. Ayakos ri e pergunta: você disse que está acima de nós, acima do poder desse barco? Nem por cima do meu barco, nem por cima do meu poder. Eu acredito que os cavaleiros deveriam se sentir melhor no chão. O orgulho de Ayakos estremece e esse era o irritado Garuda. Ele queima seu cosmo intensamente. Sísifo espera um ataque de seu inimigo. Ayakos jura tomar sua posição no lugar mais alto do céu e assim concentra as chamas do Garuda na sua mão. Ele diz: irão aprender qual é o lugar de vocês, cavaleiros, nesse mundo. Suas chamas se espalham pelo barco de Garuda e assim a embarcação voa direto até o barco da esperança. Tema percebe que aquele seria um ataque suicida vindo de baixo, e Sísifo percebe o plano de Garuda. Ele queria dividir o barco da esperança em dois. Sendo assim, Sagitário grita para Yato. O Cavaleiro de Bronze já estava preparado. Ele gira o leme com toda a sua força e assim desvia por pouco do barco em chamas Garuda. Sísifo observa e consegue ver o rosto de Ayakos. O juiz do submundo sorria. Sagitário finalmente havia entendido o objetivo daquele homem. Ele não queria atacar por baixo, seu próprio orgulho o obrigava a atacar por cima. Esse era seu plano desde o início.
O barco flamejante do Garuda desce com força total. Seu alvo era o barco da Esperança. Tema grita dizendo que a embarcação dos espectros estava agora mais rápida do que antes. Os cavaleiros não conseguiriam evitá-lo a essa velocidade. Porém, o que ninguém esperava acontece. Do alto do barco de Atena, Sísifo de Sagitário utiliza sua força de cavaleiro e segura o barco de Aiacos. Isso mesmo, pessoal. Sagitário queima seu cosmo e segura com as próprias mãos o barco Garuda. Tema e Iato ficam chocados com aquele acontecimento. Essa era a força do Cavaleiro de Ouro Sísifo. Aiacos diz que aquela era uma boa visão e pergunta se Sagitário não acha o mesmo, dizendo que ainda assim o cavaleiro apoia seus subordinados incompetentes e também aquele barco. O cavaleiro escuta vários gritos. Eles vinham do barco de Garuda. Não pode ser, a verdade era brutal. Os subordinados de Aiacos que estavam no barco estavam morrendo queimados. Sísifo grita perguntando que tipo de doutrina era aquela, pregada pelo juiz do submundo. E Aiacos apenas responde que talvez as suas chamas que envolviam o barco tenham sido fortes demais. Seus argumentos se baseiam no fato de que simplesmente sujeitos sem poder não poderiam resistir. É muito simples na verdade. E ele completa dizendo que Sísifo fez um belo trabalho segurando a investida do navio Garuda, mas a cada momento que passava suas chamas ficavam mais fortes, queimando muito e muito mais. E chegará a hora que as chamas queimarão Sísifo e depois cobrirão aquele barco. E até mesmo as velas já começavam a se queimar. Os cavaleiros de bronze que estão lá embaixo se tornariam cinzas. E Sísifo imagina seus companheiros Tema e Iato queimando, e isso aterroriza o cavaleiro. E Aiacos continua dizendo que mesmo que Sagitário escape, ele não conseguirá salvar os cavaleiros. Sísifo empurra com todas as suas forças o navio Garuda. Tema fica sem reação e Iato, que estava no leme, grita para que o cavaleiro tome cuidado. Tema grita também, dizendo que ele bloqueará o barco de Aiacos. Aquilo era ridículo, mas porque o Cavaleiro de Ouro pensa que deve cuidar de tudo sozinho, ele deveria se concentrar em derrotar aquele sujeito, porque o Sagitário é indispensável para o santuário. Sísifo olha para trás e sorri, as chamas começavam a cobri-lo. Ele agradece a Tema e Iato, mas nada poderia suportar aquelas chamas, a não ser ele que tem uma armadura dourada, e além de tudo era verdade. Ele que recebeu o apoio de todos, tanto Tema quanto Iato naquele momento, e até mesmo todos os outros cavaleiros de ouro, bronze, prata, os soldados e até Atena. Como cavaleiro de ouro, ele era um dos mais antigos daquela geração. Como líder, vários companheiros o apoiavam, e assim suas flechas conseguiam atravessar qualquer coisa com sua força. Diante de todos eles, Sísifo agora era o responsável por aquela era, então não havia o porquê dele escapar daquela situação. Sísifo bate suas asas, ele empurra o barco de Garuda. Aiacos fica surpreso. O que seria aquilo? Seria algum tipo de vento, um vento dourado? Era a técnica especial de Sísifo de Sagitário, o impulso luminoso de Quiron. O cavaleiro bate suas asas e dispara aquela rajada insana de vento dourado. Ele atinge e empurra o barco de Aiacos, um vento tão poderoso que foi capaz de apagar as chamas do juiz do inferno. Porém, Aiacos viu através da técnica do cavaleiro. Na verdade, aquele vento seria a pressão de seu punho, um poder que conseguiu separar os barcos. Uma explosiva técnica digna de um cavaleiro de ouro, digna de um líder. Sísifo diz que Aiacos não tem jeito para liderar, o céu não é adequado para ele. A técnica mortal de Sagitário separa os barcos. O rugido de seu cosmo dourado apagam as chamas da ira de Garuda. Até mesmo os espectros no barco ficam surpresos por Sísifo conseguir extinguir as chamas do senhor Aiacos. Ele teria salvado cada um deles. Será que por acaso o Cavaleiro de Ouro teve misericórdia também dos espectros? Mas por quê? Esse homem é tão digno que atuou como líder e salvador até mesmo de seus inimigos. Sagitário possui um poderoso golpe. Ele salva até mesmo quem o enfrenta. Ele é um verdadeiro líder de exércitos. Olhando para o alto do mastro, Iato de Unicórnio admira Sagitário. Que pessoa ele era, surpreendente, um homem benevolente. E Tema também admira a grandeza do Cavaleiro de Ouro. Sagitário e Garuda ficam frente a frente. Aiacos diz: parece que você é extremamente compassivo de seus inimigos. E o Sagitário responde: o maior pesar de um guerreiro é abandonar uma vida à mercê da crueldade de um líder como você. E isso eu não posso deixar passar. Aiacos, como sempre, dá gargalhadas das palavras de Sísifo e diz: um guerreiro, que lamentável, você me faz rir. Sagitário observa o espectro, porém seu semblante era triste. Aquela alma por acaso estaria perdida?
Porém, ele se surpreende e Aiacos estende sua mão. Ele concentra o cosmo dizendo: você é extremamente brando, Sagitário, lhe falta rigidez. Dessa forma, não poderá dar uma boa utilidade para esses sujeitos. Será que você não pensa assim? Todos esses espectros são meus cavalos, que foram perfeitamente adestrados por seu amo. Todos eles castigados pelo meu chicote e encorajados a obter o maior rendimento possível. Os espectros carregavam um olhar de desespero, e Aiacos continuava: não é isso? Vamos, é hora do ataque, meus preciosos cavalos. E todos os espectros carregando aquele olhar triste gritam que sim. O barco Garuda novamente irá dar uma investida no barco da esperança. Sísifo diz que aquele homem novamente pretende ferir seus próprios subordinados. Tema e Yato, por favor resistam a esse ataque. O barco Garuda bate de frente com o barco da esperança, atingindo em cheio a proteção dourada do barco de Atena. Era a deusa Nike que estava na proa, a deusa da vitória. Sísifo, Tema e Yato sentem o impacto. Porém o pior é que Aiacos conseguiu danificar o barco dos cavaleiros. Ele diz: acabou, Sagitário, esse é o meu poder de dominação. Mas do alto do mastro, o cavaleiro responde: não é bem assim, Aiacos. Parece que as coisas não saíram como você esperava. Aiacos fica sério e pergunta o que o Sagitário quis dizer com aquilo. De repente, o bico da Garuda começa a se quebrar. Aiacos não entende, ele acreditava ser impossível o que havia acontecido. Aquele barco estava perdendo também seu poder de impulso. Ele olha para trás e vê seus subordinados. Será que eles tinham dúvidas sobre seu líder? Aiacos diz que isso era um grande erro. Ele nunca imaginaria que seus próprios subordinados fossem somente mulas de carga. Nesse momento, Aiacos dispara seu poder para os céus. Ele continua dizendo: mas está tudo bem, existem centenas de outros espectros menores que podem tomar o lugar de vocês. Por isso, como seu senhor, tudo o que tenho que fazer é o que farei também com o exército de Atena. Eu irei eliminá-los. Sísifo, Tema e Yato estão surpresos com aquilo. O poder de Aiacos cai dos céus e acerta em cheio os dois barcos. Yuzuriha sente aquele impacto e ouve a explosão. Ela carregava em seus ombros Régulos e diz que aquele era o mesmo ataque que acertou o leão há pouco tempo atrás. Ela se pergunta se Yato e os outros que protegiam o barco estariam a salvo. Régulos então consegue abrir seus olhos. Yuzuriha pergunta se ele recuperou a sua consciência. Ela não podia acreditar que um homem como ele ficaria naquele estado tão terrível. Régulos então diz para a Amazona que aquele sujeito contra quem Sísifo lutava era um juiz do inferno, Aiacos de Garuda. A Amazona se surpreende e o leão continua dizendo que na hora não pôde ver através de seu golpe. Ele foi pego de surpresa e não teve a oportunidade de enfrentar o espectro cara a cara. Eles devem ser muito cuidadosos contra ele. Caso contrário, o dano será irreparável. Os dois barcos caem no chão. O solo agora tem uma cratera gigante feita pelo golpe de Aiacos, em um formato de X. Tema e Yato estavam inconscientes no barco, porém Aiacos e Sísifo ainda se encaravam. Cavaleiro de Ouro de Sagitário versus Juiz do Submundo Garuda. Ao fundo vemos a lua cheia, acompanhada do Lost Canvas com os anjos pintados por Hades e a península itálica que foi sugada para a pintura. Sísifo está revoltado. Aiacos eliminou seu próprio barco para conseguir derrubar o barco de Atena, até onde mais ele iria chegar. O juiz responde: por acaso eu não posso? Eu apenas me desfiz de coisas que não eram mais úteis. O cruel Aiacos cria uma atmosfera turbulenta. O confronto entre ele e Sagitário está prestes a começar. De repente somos levados ao passado. Sísifo de Sagitário carrega a caixa de sua armadura. Naquele dia chovia e ele vai em direção a uma cruz cravada no chão. Aquele seria um túmulo. Ao lado dessa cruz estava a armadura de ouro de leão e uma criança. Ele diz para o garoto que estava procurando um dono para aquele leão dourado. Teria que ser o guerreiro mais poderoso que reúne qualidades como virtude, sabedoria e coragem. O menino olha para ele e diz: se você procura alguém assim, já faz muito tempo que ele está embaixo daquela tumba. De quem seria aquela tumba e aquela armadura? O garoto continua dizendo que aquele leão e ele permaneceram ali durante muito tempo e vários sujeitos foram lá para tentar roubá-lo. Aquele cara também teria esse objetivo, também veio roubar o leão. Nesse momento, o garoto corre em direção de Sísifo. Ele ataca como se fosse um animal e tinha olhos felinos também. Aquele menino era Régulos. Em um instante, Sísifo abre suas asas douradas. Ele se apresenta como o Cavaleiro de Sagitário. Era como se fosse um anjo.
O cavaleiro chorava e diz para o pequeno Regulus que jamais estaria sozinho novamente. E naquele momento o pequeno leão soube por seu instinto nato que aquela pessoa seria quem o protegeria, passasse o que passasse. Mas não apenas a ele, Regulus sabia que Sísifo viveria para ser o escudo que protege várias outras pessoas. E ele se pergunta se Sísifo pensa pelo menos um pouco nele mesmo quando está lutando. As bondosas asas de Sagitário se tornaram o escudo do mundo. De volta onde se encontram os barcos, Sísifo observa seus companheiros desmaiados, e Aiacos diz que aquele cheiro fedido de lama era penetrante. Ele não pisava naquelas terras há muito tempo, mas por causa de Sísifo agora sujou seus pés. O Sagitário se pergunta por que Aiacos está dando as costas para ele, o que ele planeja dando as costas para seu próprio inimigo. Aiacos sorri e diz que é como pensava, o Sagitariano era um ingênuo. Seu inimigo se encontra indefeso e de costas e o cavaleiro apenas fica pensando, aquela marca de X que ele acabou de fazer no chão seria a tumba de Sagitário. Ele ainda completa dizendo que amável, acredita que essa atitude é parte da fachada que um líder deve demonstrar, que idiotice. Sísifo ordena que o juiz fique em silêncio. Ele não iria se rebaixar a uma doutrina adotada por alguém como Aiacos. O Cavaleiro de Ouro prepara com as mãos nuas várias flechas de energia. O espectro ri e diz, por mais que tente, parece que não compreende. Não consegue ver o que você mesmo escreveu? Aiacos então pega um espectro pelo pescoço, ele o usa como refém. Sísifo se assusta e o subordinado de Garuda pede seu perdão, e ele então diz que não quer morrer, e então grita por ajuda. O cavaleiro fica indignado com aquele ato covarde e pergunta se Aiacos usará seu subordinado como escudo. O Garuda como sempre dá risada e fala, usá-lo como escudo? Sagitário, se acredita que eles só servem para isso, observe bem. Dê uma boa olhada nos enormes olhos galácticos. Nesse momento, os 3 olhos do elmo de Garuda brilham. Algo saía da boca de seu subordinado e Sísifo fica surpreso. Aiacos sugava a alma dele. Os 3 olhos enormes agora aparecem nos céus. Eles causam uma intensa pressão em Sísifo, que espantado os encarava. Aiacos então se prepara para o ataque. Olhar da morte galáctica. Esse é seu golpe disparado diretamente em Sísifo de Sagitário. Ele acerta diretamente a mente do cavaleiro. Em pensamento, Sísifo diz, não posso. Esse intenso olhar passa através de meus olhos e chega até meu cérebro. Não é apenas isso. Ele me rodeia como se queimasse os nervos no interior do meu corpo. Eu não posso mover nenhum membro do meu corpo. Sísifo caía lentamente e cuspia sangue de sua boca. O dano da técnica de Aiacos era terrível. O espectro diz, isso mesmo, Sagitário, o interior de seu corpo está sendo ferido e rasgado. Mas ainda não acabou, afinal a marca da sua tumba está lá atrás. Enquanto Sísifo caía, de repente Aiacos aparece atrás do cavaleiro e novamente ataca diretamente o Sagitário. Dessa vez, ele utiliza o voo do Garuda e assim lança Sísifo aos céus. E o juiz fala que asas mais frágeis. Olhando para trás, ele observa a queda do Sagitário na marca que fez. Ele se aproxima de Sísifo dizendo, não se preocupe, muito em breve você irá terminar igual a seus companheiros e a esse barco. O Garuda se aproxima do barco da esperança, ele concentra seu cosmo e com isso, sua missão iria terminar. Quando ele estava prestes a utilizar seu ataque, Garuda se assusta e uma enorme explosão acontece atrás dele. O juiz fica espantado, era Sísifo de Sagitário, ele ainda estava vivo. E o Cavaleiro de Ouro levanta dizendo, não deixarei que você toque em mais nada com suas mãos sujas, Aiacos. Ninguém nem nada que eu protejo. Nesse momento, Sagitário queima seu cosmo dourado. O homem que traz a esperança ao se converter em escudo está de pé para proteger seus companheiros. Sísifo fica de pé. Ele é como um escudo e se mantém firme mesmo após receber 2 técnicas mortais do juiz do inferno, Aiacos. O espectro pergunta, consegue se levantar? Exatamente o que eu esperava de um cavaleiro de ouro. Recebeu minhas 2 técnicas e ainda está de pé. Porém, de qualquer forma conseguirá escapar dos enormes olhos galácticos? Nesse momento, Aiacos ergue uma de suas mãos.
No céu, aparecem novamente os olhos galácticos de Garuda, e mais uma vez, Sísifo não consegue parar de encará-los. Os efeitos do olhar da morte galáctica ainda estão no corpo do Sagitário. Não importa quantas vezes ele acendesse seu cosmo, de qualquer maneira, aquela técnica iria queimar mais uma vez os nervos de todo o seu corpo. Ayakos fala que depois de tudo, o cavaleiro não iria conseguir proteger nem seus companheiros, nem aquele barco. Ele diz: sinto muito por você, Sagitário, morrerá se lamentando. O cavaleiro de ouro Sísifo permanece em silêncio diante de Ayakos, porém ele sorri e o juiz se surpreende. Sísifo movimenta sua mão e diz: provavelmente você não consegue entender, não é mesmo? Sagitário eleva seu cosmo, ele atua como o escudo da Terra, o protetor da humanidade, pelo futuro de todos, por um futuro que eles possam viver, para proteger a Terra e ser o escudo da grandiosa deusa que deseja isso mais do que tudo. Essa é a maior felicidade de Sagitário, e por isso ele fará o que for preciso no intuito de conseguir, mesmo que dilacere seu próprio corpo. Ayakos fica perplexo. Qual seria o próximo passo de Sísifo? O cavaleiro diz que iria ganhar aquela batalha custe o que custar, e assim, com seus 2 dedos, ele tira sua própria visão. Sísifo se cega para fugir da técnica do olhar da morte galáctica, e ele eleva seu cosmo dourado. Essa é a determinação do Sagitário. Ayakos ainda não consegue entender. Aquele homem arrebentou seus próprios olhos, porém tem um erro. O impacto do seu olhar da morte galáctica é conduzido diretamente para o cérebro, destruindo os olhos. Sísifo apenas interrompeu a visão do olhar da morte, mas mesmo assim não poderá vencer aquela técnica. O juiz diz que tudo aquilo foi em vão. Dessa vez será o fim do cavaleiro. Porém, Sísifo fala que Ayakos está equivocado. Ele se privou do sentido da visão com o propósito de aguçar seus outros sentidos. Seu intuito é elevar seu cosmo ao limite e assim ultrapassar o 6º sentido e ir muito mais além do 7º. E assim alcançar o sentido que sobrepõe a todos estes, a essência do cosmo. Sísifo de Sagitário emana uma poderosa energia. Ela explode com uma luz dourada e dissipa a escuridão. Esse é o verdadeiro poder de Sagitário. Até mesmo o Tema, que estava inconsciente no barco, agora acorda e diz que aquele calor, aquele cosmo, era semelhante ao de Asmita na ocasião que se sacrificou. Essa sensação, não, isso era impossível. Sísifo de Sagitário desperta o 8º sentido. O cavaleiro de ouro voa como se fosse um anjo. Ele desce do penhasco até se aproximar de Ayakos. O juiz do inferno percebe que seu cosmo se elevou. Ele ficou tão poderoso que conseguiu extinguir seu olhar da morte galáctica. Aquele cosmo era quente e desagradável. Que cavaleiro insolente era Sagitário. Aproveitando que Sísifo fez aquela aterrissagem, Ayakos concentra seu poder nas mãos. Porém, antes de conseguir atacar o cavaleiro, Sísifo atinge um golpe certeiro em Ayakos. O juiz fica surpreso. Aquele maldito estava escondendo um poder tão enorme. Como pôde fazer frente a ele com apenas um golpe? Sísifo pergunta se o espectro queria mesmo saber. Isso somente é possível porque seu poder não pertence somente a ele, e sim a todos os seus companheiros. Ayakos fica chocado com aquelas palavras, mas como sempre ele dá muitas risadas. Agora ele compreende. Ayakos é jogado para longe depois daquele golpe. Ele cai no barco de Garuda, que fica ainda mais destruído. Sísifo então diz: Ayakos, o poder que se vale de uma pessoa só é simplesmente ineficaz. Sua essência do cosmos se manifestou para proteger as outras pessoas. Ayakos, um dos 3 juízes do inferno, agora estava pulverizado. O barco de Garuda está todo destruído. Nele podemos ver vestígios das sapures dos espectros, e lá no fim está Ayakos, caído, derrotado em meio aos destroços. Parte de suas sapures está destruída, porém ele ainda está consciente e começa a rir com aquela derrota. Será que esse é o fim de seus laços? Seus subordinados já desapareceram daquele mundo. Os laços da escravidão foram perdidos. Ele então levanta e anda sobre o barco. Já não lhe resta nenhuma alma naquela embarcação caída, porém Ayakos ainda consegue ver em seu trono o corpo de Violet de Behemoth. Ele fica chocado e diz: ainda está aqui, Violet. Mesmo na morte, o que me resta é apenas você. Ayakos lembra das palavras de Violet: eu sou tua, sou seu fiel apoio. Ele então diz: suas palavras estavam certas. Estou seguro de que entre você e eu existe um forte laço. O espectro acaricia o rosto de Behemoth, porém ela de repente abre seus olhos. Violet atravessa Ayakos com seu punho.
Ambos estão com um olhar de medo e desespero. Ayakos dá risadas e diz que entendeu. Esse gigantesco cosmo que te envolve, Violet, agora que você está morta, se tornou o meu executor. Violet de Behemoth é executora do perdedor Garuda. Tema e Yato seguram Sísifo de Sagitário, ele estava muito ferido. O Pégaso pergunta se ele estaria bem. Tema queria saber como estavam seus olhos e por que ele se cegou para salvá-los. Sísifo pede para que eles esqueçam aquilo, pois o importante é que estavam todos a salvo. Eles precisavam ir logo e se reunir com Athena. Yato de Unicórnio então concorda com Sagitário. Sísifo chama por Tema, mas eles são interrompidos por um enorme cosmo que emana do barco de Garuda. Yato diz que aquele cosmo seria de Ayakos, então o juiz do inferno ainda estaria vivo. Sísifo diz para o unicórnio não se enganar, aquele imenso cosmo era de outra pessoa, deveria ser daquele outro cara. Tema fica perplexo e ele segura a mão de Sísifo com força. O Pégaso pede desculpas para Sagitário. Ele sabe que Sísifo fez de tudo para protegê-los até aquele momento, mas ele precisava ir até aquele local. Yato pergunta se o Pégaso enlouqueceu. Ele quer ir até o local onde está aquele imenso cosmo. O Sagitário diz para Tema que, como um cavaleiro de ouro, não poderia permitir que um cavaleiro de bronze enfrentasse a morte sozinho e sem nenhum motivo. Mas talvez esse momento se trate da vontade da constelação de Pégaso. Tema afirma que é isso mesmo, era a vontade de Pégaso, esse era o seu destino. Sísifo então entende a situação. O Pégaso sorri e diz que de qualquer forma ele vai deixá-lo ir, afinal não tinha condições de impedi-lo, e assim ele sai correndo dizendo para Yato cuidar bem do Sagitário. Yato grita para que Tema espere, mas o Pégaso não dá ouvidos, ele apenas corre até o seu objetivo. Tema pensa, sempre que sinto seu cosmo eu corro até você, não importa onde você esteja. Eu continuarei fazendo isso até o fim, porque você é a razão pela qual eu luto, Alone. Violet de Behemoth estava sendo controlada por Alone, o receptáculo de Hades. Ele desce dos céus e abraça a Espectro. O ferido Garuda pergunta se o Senhor Hades veio em pessoa por alguma razão especial. O deus do submundo então responde que veio se encarregar do rei Garuda que caiu no chão. Não conseguiu destruir o barco do santuário e muito menos aquele Sagitário. Agora sim o nome dos 3 juízes do inferno está jogado no chão. Eu mesmo irei prestar minhas homenagens no último momento, para os que em outros tempos foram chamados de juízes do inferno. Ayakos, que estava de joelhos, pensa apenas em Violet, mas o impiedoso Hades planeja que o principal apoio do Garuda o ataque. Ele controla Violet para ela dar um golpe e diz, vá minha boneca defunta. A Espectro avança com um soco e Ayakos concentra seu cosmo nas mãos. Porém no último momento ele desiste. Não, tanto faz, prefiro sofrer a morte por suas mãos do que morrer solitário. Próximo de acertar o soco em Ayakos, Violet para seu ataque. Até mesmo Hades se surpreende, Garuda e Behemoth ficam frente a frente. Ayakos observa os olhos de sua amada. Eles estavam cheios de lágrimas. O cadáver de Violet estava chorando. Hades começa a rir e diz, pensei que era uma mulher incompetente, sem mais que apenas força, mas parece que eram grandes os seus sentimentos. Como supunha, enterrar juntos esses dois seria o que eu chamaria de ato de misericórdia. De repente Hades é surpreendido pelos meteoros de Pégaso. Os meteoros separam os espectros do deus do submundo e Tema grita, acredita que eu vou deixar você fazer isso? Não irei deixar que você toque mais ninguém, Alone. Na verdade, Alone não, você é Hades. Tema de Pégaso está furioso, um novo combate contra o deus das trevas irá se iniciar. Tema de Pégaso encara seu amigo Alone, que agora é Hades. Ele diz, e então Hades, depois de tudo finalmente pude estar frente a frente com você. O deus do submundo observa com seu olhar sereno. O Pégaso havia prometido proteger sempre seu amigo, aquele que gostava de pinturas e era mais gentil do que qualquer outro, seu velho amigo Alone. A conexão com a época da infância é inevitável, e agora acontece o choque dos grandes rivais. Tema agora é Pégaso, e Alone agora é Hades. Do barco da esperança, Yato de Unicórnio e Sísifo de Sagitário observam, e ainda Ayakos de Garuda segurando o corpo de Violet de Behemoth fica atrás de Tema. Ele em pensamento diz, esse é Pégaso, o melhor amigo daquele menino que o Senhor Hades utiliza como seu instrumento. No entanto, é como se para eles dois o tempo tivesse parado por um breve instante. Tema pergunta, e aí, você está bem, juiz do submundo? E então o espectro ri, Ayakos diz,
Fui um dos juízes do submundo em outros tempos. Não posso crer que haja um cavaleiro de bronze que sinta compaixão por mim. Tema, porém, responde o espectro. Não é por mal nem nada de especial, mas eu não posso sentir compaixão por um vilão como você. É apenas que... Já chega, não quero que as pessoas morram sem sentido na minha frente. Tema anda mais à frente, o juiz do submundo fica em silêncio, e então Hades se pronuncia. Como de costume, não é mesmo, Pégaso? Você e essa moral tão ingênua, não poderia suportá-la, eu não o entendo. Farei arder esse ideal, porque nós já deixamos para trás nossa meninice. Eu já sou o Imperador Hades, e você ainda é um simples humano. E ainda tenho mais morte para te oferecer, assim como fiz com sua amada cidade natal, com o Cavaleiro de Libra e com sua preciosa família. Nesse momento as lembranças de quando eram crianças e o fogo das tragédias passam em sua cabeça. Tema lembra de seus amigos que moravam no orfanato e também de seu antigo mestre Doco. A fúria toma conta do cavaleiro, que fecha seu punho, preparando para o ataque. Ele ergue sua mão frente a seu rosto e diz: tens razão, somos diferentes de quando éramos meninos. Vim até aqui por todas aquelas vidas que você pisoteou diante de mim. Pela decisão que tomaram, muitos deles deixaram de viver. Não permitirei que todas essas percas tenham sido em vão, de maneira nenhuma. O Cavaleiro de Pégaso queima seu cosmo. Ele começa a traçar a sua constelação protetora com as suas mãos. Essa é a hora que Tema concentra seu ataque. Seu cosmo fica em seu punho e ele diz: é por isso que eu também tomei essa decisão, Hades. O deus do submundo demonstra alguma expressão e Tema grita o nome de seu golpe, o Cometa de Pégaso. Aquele ataque concentrado cheio de sentimentos e com o cosmo ardente de um cavaleiro vai direto em direção do deus Hades. O deus tenta se defender, porém o braço que utiliza para a defesa acaba se machucando e até sua vestimenta é rasgada. O Pégaso diz: é isso mesmo, minhas dúvidas desapareceram. Como você pode ver, agora a única coisa que penso é em te derrotar. O Pégaso pula em seguida, se aproximando de Hades. O deus esboça um sorriso em seu rosto e um enorme clarão emana dos céus. Do barco, Iato grita pelo Pégaso. Ele diz: Tema, esse tonto. Ele pensa que pode competir contra um deus, contra Hades. Senhor Sísifo, será possível que Tema talvez consiga? O Cavaleiro de Ouro de Sagitário então diz que o cosmo de Tema está pleno e não conhece limite algum, e mesmo sendo apenas um menino, ele já amadureceu bastante. Tema está caindo de volta para a Terra. Ele sorri e Hades também. O deus então diz: me alegra muito, Pégaso, você se aproxima de mim pouco a pouco e consegue levar seu cosmo a um nível tão forte como agora só pensando em mim. Quanta felicidade, Pégaso, meu antigo rival. Tema fica receoso com as palavras de Hades, e o deus ainda termina dizendo: é por isso que farei a tua alma em pedaços. O deus do submundo ergue suas mãos e faz uma esfera gigantesca de energia. Até nunca mais, Tema de Pégaso. Aquele enorme poder atinge o cavaleiro. Os destroços do barco Garuda em que estavam ficam cada vez mais precários. Tema também começa a desaparecer em meio àquele grande cosmo. Seria este o fim de Pégaso? Além do som da destruição, não se ouvia mais nada. Iato, Sísifo, Aiacos e o próprio Hades observavam em silêncio, até que o deus do submundo se pronuncia: Pégaso já terá se despedaçado pelo chão. Porém Hades fica surpreso. O Pégaso, deitado nos escombros, empurrava aquela energia com as mãos e um de seus pés. O deus do submundo pergunta: Pégaso, por acaso pode deter o meu poder? Tema dá uma risada e diz que tudo isso é graças ao seu treinamento na ilha Cano, onde Défteros o ensinou como dominar melhor seu cosmo. Tema afirma para Hades que aquele grau de poder não será o suficiente para detê-lo. O deus do submundo percebia que aos poucos o Cavaleiro de Pégaso superava aquele poder e assim sorri. O Cavaleiro diz: me apegarei à minha decisão e também à promessa que te fiz, e assim responderei pelas nobres mortes de todos eles com a minha vida. Tema lembra dos cavaleiros que morreram até agora naquela batalha. Aquele imenso poder de Hades agora brilhava ainda mais. Hades diz: Pégaso, estou compadecido. Recebeu meu poder arriscando sua vida pela chamada decisão de oferecer o seu próprio punho. Esse seu entusiasmo está presente frequentemente em minha mente. Olhando o Tema no chão, segurando aquela energia, Hades lembra do lendário Pégaso das eras mitológicas, trajando a armadura divina e lutando contra ele. Aquele entusiasmo e aquele mesmo golpe. O homem que me feriu uma vez apenas. O homem que feriu o corpo do imperador do submundo na era mitológica. O Cavaleiro de Pégaso.
Ligados desde a era mitológica, as lembranças do imperador do submundo Hades são revividas. Ele lembra do trágico momento em que um cavaleiro de Atena o atingiu. Voltando ao presente, Hades diz estar pronto. Ele pede para que o Pégaso se apresse e o ataque com todas as suas forças. Porém, o cavaleiro ainda segurava aquela energia que o prendia contra o chão. Com muito esforço, o Pégaso consegue se levantar aos poucos, empurrando aquele cosme, dizendo: "Isso mesmo, tomei uma decisão, vou pôr um fim em tudo isso, Hades. A tudo o que fizemos do passado até agora." Tema se lembra de quando eles eram crianças. Ele conheceu Alone. Seu nome significa solitário. O garoto pergunta se seu nome era esse porque ele se sentia sozinho. E Alone responde que não. Sua irmã Sasha tem estado com ele desde sempre. E é por isso que ele já não se sentia mais só. Porém, de repente Alone está cercado por escuridão e vermelho, um intenso cheiro de sangue e vários espectros ajoelhados. E voltando à realidade, Tema consegue ficar de pé. Porém, aquele enorme poder ainda causa uma pressão sobre os ombros do cavaleiro. Hades continua se surpreendendo pela forma do Pégaso agir. Meu poder, ele o está recebendo com todo o seu corpo. Não, não é só isso. Será que está fundindo seu próprio corpo com o meu poder? O Pégaso diz que isso é porque prometeu protegê-lo. Sendo assim, ele não vai deixar que Alone se sinta só. E agora o cavaleiro irá atacar da forma que seus companheiros lhe ensinaram. Assimilarei o teu poder, o poder de um deus, e o fundirei com o meu próprio corpo e com o poder que recebi. Dessa forma vou conseguir fazer explodir a minha vida, para assim pôr fim a tudo. Na verdade não, para dar início assim a um novo começo a todos nós, fazendo um milagre. Tema de Pégaso elevou seu cosmo até o limite. Ele então explode toda aquela energia como se fosse um pequeno Big Bang. O deus do submundo sorri e olha extasiado toda aquela energia voltando para atingi-lo. O Pégaso conseguiu absorver o ataque de Hades, convertê-lo em sua própria energia e assim retornar aquele intenso poder para seu alvo. Aquele poder atinge Hades, que desaparece. Era uma energia tão intensa que consegue chegar até a lua e assim destrói um pedaço dela. O Pégaso está ferido, ele sangra e seu corpo dói muito. E de repente Hades aparece novamente. Ele tem alguns ferimentos e sua vestimenta se rasgou mais um pouco. Tema não acredita em seus olhos, aquilo deveria ser mentira. O deus diz: "Estou surpreso, uniu meu cosmo ao teu e o fez expandir, causando um dano até na segunda lua que eu havia criado em Lost Canvas. Mas no final das contas, eu sou um deus e você é um humano. Um passo, mas um passo apenas não é o suficiente, Pégaso." O Pégaso levanta e o deus do submundo invoca a sua espada amaldiçoada, dizendo: "Um passo leva à realização de um milagre, mas para os humanos é um passo interminável. Você disse que iria pôr um fim nisso. Bem, eu concordo com você, Pégaso. Farei a sua vida em pedaços." De repente o sereno Hades demonstra sua raiva. Tema também fica em posição de luta. Ele diz que aquilo parecia ótimo, porém tinha algo errado. O Pégaso não conseguia mais mover o seu corpo. Alone se aproxima cada vez mais com a espada de Hades. Ele irá acertar o Pégaso. Porém, de repente uma luz aparece atrás do cavaleiro e diz: "Faz muito tempo, não é, meu irmão? Desde o encontro de nós três no santuário, era a Athena Sasha." Ela aparece e coloca sua mão sobre o punho do Pégaso. Quem a levou até ali foi o Moviano Atla, que fica no barco da esperança junto dos outros cavaleiros. Athena diz: "Como Sasha, esse encontro me faz feliz. No entanto, como se coloca como Deus diante de mim, creio que é o momento da batalha decisiva. Você como imperador do submundo Hades e eu como a deusa da guerra justa, Athena. As promessas e laços de infância são incapazes de escapar do cruel destino." Athena desce com uma decisão em seu peito, deixando para trás a amizade e os sentimentos de irmãos, e reaparecendo agora como um velho rival. Athena continua: "Estava certa de que nós voltaríamos a nos ver, Tema e eu, pela promessa do bracelete de flores que fizemos daquela vez. E meu irmão Alone, sabe quão insubstituíveis foram esses dias para mim, as quentes memórias daqueles dias felizes, os dias em que era sua irmã mais nova." Hades começa a rir, como de costume, a deusa que adora os fétidos humanos. "Mas eu também estou feliz, porque a grande farsa de vocês chegará ao fim, e eu darei um ponto final a tudo isso." Hades movimenta sua espada amaldiçoada. Tema de Pégaso grita para que ele venha e o ataque logo, mas é Athena que toma a frente. A deusa da guerra toma a batalha e defende o Pégaso com seu báculo. Ela consegue parar a espada de Hades.
Tem razão, vamos dar um ponto final nisto, Hades. Aqui e agora será feita a Guerra Santa. Hades entende que Atena compreendeu e ela diz que é isso mesmo. Os dois deuses então continuam medindo o poder dos seus cosmos, até que Hades se afasta, mas mesmo assim mantém a sua guarda. Atena diz que daqueles dias de infância já não restavam mais nada, a única coisa que resta é pôr um fim a tudo isso. Aquelas palavras surpreendem Tema e Hades diz para porem um fim naqueles dias também. E para acabarem com aquela guerra santa, o deus das trevas parte para o ataque. Atena deseja que ele venha com tudo. Porém, próximo a acertar a deusa, Tema de Pégaso aparece e segura a espada de Hades. Ele diz que não pode deixar que Atena carregue aquilo sozinha. Isso porque desde que aquela guerra santa se iniciou, os dois têm tido os mesmos sentimentos. Atena pega a espada amaldiçoada e corta então sua mão. Hades se pergunta o que ela estaria fazendo afinal. O sangue da deusa escorre pela espada de Hades. E Atena diz que Tema tem razão. Eles deveriam terminar com aquela guerra santa agora, para assim os três terem um novo começo. Hades então começa a sentir o sangue de Atena que escorria por sua espada. Ele diz que aquele sangue estaria fluindo contendo o cosmo da deusa e do Pégaso. Aquele sangue era quente e assim feria o deus Hades. Após tocar seu braço, o sangue de Atena queimava sua alma em seu interior. Atena revela que seu sangue sagrado está cheio de cosmo e por isso derrotaria o deus, terminando assim aquela guerra santa. O deus do submundo estava agonizando quando de repente um intenso cosmo aparece e uma voz diz: "Deixe-o em paz, menininha." Tema reconhece aquela voz, mas seria impossível. Uma carruagem negra com cavalos decapitados descia nos céus de Lost Canvas. Aquela tenebrosa carruagem ia na direção deles em uma alta velocidade. Tema então puxa Atena a tempo para que a deusa não seja atropelada. A misteriosa voz diz: "Insetos que assediam o Senhor Hades na minha ausência como meninices do passado, não deixarei que enfeitiçem o Senhor Hades." Aquela era Pandora, ela estava de volta, a general do exército de Hades. O fato dela estar viva deixava Tema surpreso. A Guerra Santa ainda não havia terminado, por isso naturalmente Pandora deveria estar viva. Ela ainda diz que aquela guerra somente poderá terminar com a derrota de Pégaso e Atena. Pandora intervém rapidamente. Será que finalmente ela enfrentará Atena? Aquele sangue sujo e impuro de Atena feriu o meu senhor Hades. Agora o deus estava envolto no escuro e sedutor calor de Pandora. Ela coloca Hades dentro da carruagem e diz que Atena parecia estar preparada para lutarem. Porém Tema toma a frente e diz: "Escuta aqui, você não pode chegar inesperadamente e nos interromper com suas reclamações. Você, Pandora, é simplesmente uma mulher histérica. Nós três chegamos a uma decisão e não irei deixar que uma tagarela interfira." Pandora diz que Pégaso continua sendo o mesmo pequeno e incômodo inseto de sempre. O tridente de Pandora dispara uma energia elétrica contra o Pégaso, que é jogado para trás. Atena se assusta e Pandora crava o tridente entre as vestes da deusa. Atena e Pandora se encaram. A maligna mulher se pergunta quem irá se intrometer agora, assim como fizeram em Atlantis. Com o tridente, Pandora fere a perna da deusa. "Vocês, seus cavaleiros, têm o descaramento de se intrometer entre a relação do Senhor Hades comigo, e ainda assim vergonhosamente se rebaixou da sua posição social de deusa para se tornar uma reles humana. Porém, eu estava certa de que cedo ou tarde seus atos receberiam um castigo, como aconteceu com seu cavaleiro que naufragou no fundo dos mares." Atena então se pronuncia: "Pode falar mal de mim o quanto quiser, isso não me importa. Mas não perdoarei quem fale mal de meus cavaleiros, Pandora." Pandora então responde: "Uma inocente mulher querendo ser forte. Já compreendi. Então na batalha contra o Senhor Hades de alguns momentos atrás, você consumiu seu sangue e seu cosmo." Nesse momento os braceletes de Pandora, em forma de cobra, ganham vida e se tornam serpentes de verdade. Pégaso deseja saber o que se passa na cabeça dessa maligna mulher. Ele corre para salvar Sasha das serpentes, porém acaba ficando preso amarrado à deusa. Pandora começa a rir, dizendo que a ação do Pégaso foi muito conveniente. Se nenhum dos dois existirem, já não haverão sujeitos que perturbem o nobre coração do Senhor Hades. Nem a recordação da infância, nem a conexão lendária. Somente restará ressentimento. Todos vocês desaparecerão dessa terra, do submundo, da mitologia e do coração do Senhor Hades. Pandora avança atacando com seu tridente. Ela pretende atravessar Atena e Pégaso em um golpe apenas. Tema está furioso, é tudo culpa dessa maldita mulher serpente.
De repente, Hades acende seu cosmo e de dentro da carruagem faz Pandora estremecer. Hades desce da carruagem e Pandora para o seu ataque. Pandora, já não te disse antes, não permitirei esse comportamento excessivo. Eu mesmo darei um fim a essas conexões com as minhas próprias mãos. Pandora então se ajoelha e pede perdão para o Senhor Hades. Ele diz que está tudo bem, afinal ainda não é o dia nem o local para a batalha decisiva contra Atena. Entende agora? Enquanto não chega o final que eu desejo, toque esse instrumento. Em um piscar de olhos, Hades materializa uma enorme harpa. Este será um instrumento de Pandora. Ela acata essa ordem e então começa a tocar a harpa. Hades então se dirige a Atena dizendo se a deusa quer mesmo derrotá-lo, era melhor trazer todo o seu exército. No alto do Lost Canvas aparecem vários templos e um portão. Tema vê aquelas inúmeras construções aparecendo no Lost Canvas. Hades diz que todos serão bem-vindos ao seu castelo. No entanto, eles se tornarão cadáveres. Porém, fim à nossa conexão e ao exército do santuário. Aparecem os templos malignos sobre o Lost Canvas no firmamento. Essa será a terra da batalha decisiva. Hades desperta os templos malignos no Lost Canvas. Frente a ele estão Tema de Pégaso e a Atena Sasha. O cavaleiro se pergunta o que seria aquilo no céu do Lost Canvas. E enquanto isso, Pandora cumpriu seu castigo tocando a harpa até que os planos de Hades se concretizem. O deus do submundo sorri. Hades, que no momento possui o corpo de Alone, tem um aspecto suspeito. E aparece na sua obra da morte, pintada nos céus, um portão. Hoje é um bom dia, diz Hades. Faz tempo que não venho à Terra e não esperava me encontrar com vocês dois, Pégaso e Atena. Assim eu posso fazer o convite para que vão ao meu castelo pessoalmente. Tema pergunta que convite seria esse, o que diabos o deus do submundo estava falando. Desde o início, os cavaleiros estão tentando descobrir uma forma de atacar o deus do submundo, seja pela terra ou seja pelo céu, porque esse é o motivo da sua luta contra Hades. E agora Hades estaria encurralado, e nas palavras de Tema, o cavaleiro de Pégaso não iria deixá-lo escapar. Sasha e Tema estão sérios, porém o deus Hades continua sorrindo. Ele começa a rir e diz, que ridículo, quem não pode deixar escapar alguém aqui sou eu, não deixarei você fugir, Pégaso. Em um pequeno gesto de suas mãos, Hades emana um imenso cosmo. Tema fica surpreso e se prepara para o ataque que poderá vir. Porém ele é pego de surpresa e uma imensa energia derruba o Pégaso. Sasha grita para seu cavaleiro, porém ela também não tem tempo e Hades a pega pelo pescoço. Tema estava voltando à consciência e vê aquela cena onde Atena está sendo enforcada. Ele chama por Sasha, porém quando ele tenta levantar, vê o motivo de ter caído. Hades não tinha jogado apenas uma energia, ele derrubou o Pégaso com a sua espada amaldiçoada, que perfurou a mão de Tema e o prendeu no chão. O cavaleiro grita de dor e não consegue se levantar. Ele percebe que o cosmo agressivo de Hades no corpo de Alone é maior do que o de alguns momentos atrás. Hades diz que aquela expressão de Pégaso era boa. Ele quer ver Sasha e Tema exibindo suas expressões de dor naquele imenso céu também. E novamente Hades diz, venham em companhia de todos os cavaleiros aos meus templos malignos das estrelas, que estão lá no céu. Os templos malignos que são envoltos pela morte e dor em abundância. Lhes brindarei com a morte de todos os cavaleiros no momento em que chegarem ao meu ateliê que fica mais ao fundo. O Pégaso ri e diz, nos brindar com a morte, ainda prega que a morte é a salvação? Porém Hades responde que os dois não precisam de salvação, a única coisa que os humanos e a terra necessitam é uma purificação. Com um rosto cheio de lágrimas de sangue, Hades diz que pela atrocidade dos cavaleiros que desafiam o seu mundo, não há melhor castigo do que a morte, e é claro que isso incluiria Atena e Pégaso. Com uma mão, Hades segura o pescoço de Atena, com a outra, a espada que perfura a mão do cavaleiro de Pégaso. Ele diz que em seu castelo, os dois receberão a dor e a agonia da morte, seus rostos mortos irão decorar seu ateliê. Hades puxa sua espada que estava prendendo Pégaso e quebra a gargantilha dourada de Atena, dizendo, meu deleite será alcançar meu desejo, pondo um fim a essa conexão. Os espero no céu. Essas são as palavras do deus do submundo, que dá as costas e sai andando em direção a Pandora. Atena e Pégaso estão feridos. O cavaleiro começa a levantar e grita para Hades esperar. O Pégaso aquece seu cosmo. Esse encontro ainda não foi decidido. Hades pede para que o cavaleiro não tenha pressa de morrer. Sem pressa, até mesmo porque terá que encarar muitas outras mortes. O rosto do deus do submundo está maligno.
Sua feição está muito mais parecida com um deus tirano agora. Tema não contém sua ira e ele ataca Hades gritando: "Não me faça agir, seu desgraçado!" O deus do submundo vira de uma vez e ergue sua mão. De repente o grande portão que estava no Lost Canvas cai atrás de Hades. O cavaleiro Tema se assusta, como aquele enorme portão que estava nos céus caiu de repente. O portão começa a se abrir e Hades diz: "Essa é a porta para alcançar o Lost Canvas. Se querem chegar aos templos malignos das estrelas, terão que passar por ela. Mas essa porta será seu primeiro obstáculo. Venham se arrastando ao céu até no final restar apenas um Pégaso." Hades diz tais palavras sorrindo e daquele portão sai uma intensa luz. Tema se prepara para atacar novamente e corre em direção do deus Hades. Enquanto isso, o deus do submundo começa a entrar no portão e diz em pensamento: "Isso mesmo, o Lost Canvas será completado com a cor de teu sangue, Pégaso, a cor do interior de seus olhos, a cor verdadeira do meu antigo rival." Após tais palavras, Hades olha para trás e o Pégaso tenta alcançá-lo, mas é nesse momento que os portões do Lost Canvas se fecham e assim voltam aos céus. "Estarei te esperando." Essas são as palavras de um deus para o cavaleiro de Pégaso. Tema olha para cima, ele se sente frustrado e grita com muita raiva. Pandora também havia ido embora dali, e o cavaleiro ajuda Athena a se levantar. Ele fica preocupado com o sangramento de Sasha, porém ela diz: "Tema, a mão do meu irmão estava fria." E o cavaleiro de Pégaso fala que é como ele havia imaginado também. Athena diz que o fato é que eles não conseguiram ainda pôr um fim nisso, que é a ligação entre os três. Ela olha para o barco da Esperança, que estava bem danificado e parte de suas velas estavam queimadas. Então Athena pede: "Me ajudem por favor, meus cavaleiros." Sísifo de Sagitário e Ato de Unicórnio, o pequeno Atla, e ao redor acabavam de chegar os cavaleiros Xion de Ares, Régulos de Leão e os Uriha de Grou, os soldados do santuário e os cavaleiros de bronze e prata sobreviventes. Essa era a hora de partirem para o Lost Canvas, o ataque ao templo maléfico estelar, a chama da vida que é sustentada pelos punhos. Hades está pintando em seu ateliê, aquele lugar era seu refúgio. O deus do submundo de repente é interrompido por um espectro que diz: "Eu, Radamantes, estou vivo, mas caído em desgraça, e me apresento ao imperador Hades. Senhor, eu lhe imploro, me permita lutar uma vez mais em seu exército como seu dragão Wyvern." O juiz do submundo Radamantes agora fica de joelhos perante o seu mestre. Porém Hades não esboça nenhuma reação e tampouco diz uma palavra. De repente outro espectro que observa a conversa se pronuncia: "Ser derrotado pelo escorpião em Atlantis, que estupidez. Mas parabéns pelo seu retorno, Radamantes." O juiz do inferno diz: "Seu insolente, sabe com quem está se dirigindo?" O espectro diz que certamente sabia, ele conversava com um ex-juiz do inferno. Radamantes não entende direito como assim eu sou um ex-juiz. Então o espectro se apresenta: "Eu sou a estrela celeste das bestas, faraó de Esfinge, e é isso mesmo que você ouviu. Merece o crédito por proteger a senhora Pandora no naufrágio de Atlantis. Parabéns, isso é o mínimo que se espera de um ex-juiz." Porém, se tivesse matado o escorpião, o barco do exército de Athena não teria sido revivido, ou acha que estou enganado? A verdade é que o senhor Hades está decepcionado com você. Radamantes diz que sabe disso, e por isso foi até ali se redimir, porém Faraó o interrompe. Pensa que o senhor Hades ficará satisfeito apenas com suas desculpas. Seu desejo é a devoção sem limites, e isso é algo que você deverá provar com a minha balança da maldição. De repente Faraó começa a tocar as cordas de seu instrumento. Radamantes se surpreende, aquela era a harpa maligna, e seu corpo estava ficando pesado. Faraó então diz: "Seu corpo cada vez ficará mais pesado até chegar ao ponto que não irá conseguir mais se mover. Agora será a hora de colocar sua lealdade na balança, junto com a pluma de Maat, o símbolo da verdade. Se o seu coração não se contrabalancear com essa pluma, sua lealdade simplesmente será uma mentira. E agora seu coração sairá do peito. Vamos avaliar sua lealdade, Radamantes." Porém, de repente, o ex-juiz começa a rir e responde a Faraó: "Me permita adiar o seu pequeno teatro." O espectro de Esfinge fica surpreso e Radamantes fala que aquela técnica está demorando muito para fazer efeito com ele, mas já que é por sua majestade, o senhor Hades, ele irá fazê-lo. Radamantes grita: "Eu mesmo posso dispor o meu coração." O espectro, com sua própria mão, arranca então o coração de seu peito. Nem mesmo o faraó de Esfinge acredita no que seus olhos viam. Radamantes havia arrancado seu próprio coração, e além disso, aquele coração estava ardendo.
Faraó se pergunta se aquela era uma consequência da luta contra Cardia, a febre do escorpião, e mesmo nesse estado, Radamantes conseguiu chegar até ali e aguentar todo esse tempo após sua luta. Winver começa a andar segurando seu coração. O espectro de Esfinge se espanta com Radamantes, conseguindo ainda se mover. E Radamantes de Winver diz para ele sair do caminho, pois deveria pôr seu coração na balança. O espectro então desabafa. É culpa minha, Senhor Hades, que não tenha confiança em mim. Por isso, por favor, aceite o sofrimento e a esta dor deste meu corpo ferido. Após colocar o coração na balança, Radamantes cai. Agora teremos o veredito. O coração de Radamantes contra a pluma da verdade de Maat. Incrivelmente o peso dos dois é o mesmo, e Faraó diz que com certeza a lealdade daquele homem é genuína. Hades, que estava pintando seu quadro, para. Já é o suficiente, Faraó. É muito difícil ver um homem perfurar seu próprio peito desta maneira, e ainda assim arrancar seu coração para demonstrar sua lealdade. Radamantes, creio que você possa me entreter um pouco mais. Hades retira o coração do espectro da balança. Ele morde seu próprio dedo, coloca o coração de Radamantes no lugar onde deveria estar, no peito do espectro, e pinga seu sangue divino para que Radamantes viva. Hades diz: como você deseja, está novamente sob minhas ordens. Com um homem como você, os cavaleiros toparão com uma muralha intransponível. Uma enorme energia emana de Radamantes, que levanta renascido como um novo espectro. Ele agora tem um cosmo mais poderoso e até sua Sapuris muda de forma e se torna mais agressiva. Radamantes agora não era mais um juiz do inferno, mas sim um guardião dos templos malignos de Hades no Lost Canvas. Os outros guardiões observam o renascimento do espectro. E Radamantes diz: como você desejar, meu senhor Hades. Faraó fala que agora todos os guardiões estão prontos. Então agora seria a hora dele regressar e cumprir o seu dever. Faraó de Esfinge montará uma pilha de corações de cavaleiros diante o trono de Hades. O deus do submundo diz que essa é uma grande ideia, vinda de Faraó. Ele espera que o espectro a cumpra. O som de sua harpa maligna será acompanhada pelos gritos dos cavaleiros. Deixe-me escutá-los. De volta a Jamiel, o barco da esperança finalmente alça voo. E navegando pelos céus, ele levava os cavaleiros de Atena para os portões do Lost Canvas. Yato admira aquela altura em que estavam. Ele acha incrível que aquele sujeito Hades tenha conseguido construir um castelo em um lugar como aquele. O barco de Atena finalmente estava frente ao portão do Lost Canvas. Yato diz que agora vendo mais de perto esse portão, ele sente que parece impossível abri-lo. Mas Tema diz que o maldito Hades abriu aquilo facilmente. E o Zuriha também fala que de qualquer maneira, é a primeira vez que eles podem ver tão claramente o Lost Canvas. São uma espécie de pintura, porém aquelas nuvens e pessoas estão desenhados com tantos detalhes que parecem ser até de verdade, é surreal. Alguns soldados do santuário descem nas nuvens do Lost Canvas, e o Zuriha ainda fala que aquele portão parecia estar lacrado. Tema diz que isso não importa, a única coisa que importa é abri-lo e seguir adiante. Regulus concorda e diz que é isso mesmo, eles usarão a força se for preciso. E de repente uma melodia ecoa pelo lugar. Os soldados tentam encontrar quem seria o inimigo. Tema queria saber também de onde viria aquele som de harpa. Porém os soldados começam a sentir uma intensa dor no seu peito. E de repente, os corações de cada um deles saltam de seus corpos. Uma voz então diz: como eu imaginava, os corações dos cavaleiros de Atenas são imundos. Eu, Faraó de Esfinge, vim julgar o valor de seus corações, simplesmente os arrancando de seus peitos. Surge o guardião do portão, tocando as terríveis notas de sua harpa maligna. O som da lira maléfica de Faraó arranca os corações dos soldados do santuário. Yato e Tema se perguntam o que teria acontecido. Os soldados que desceram primeiro do barco tiveram seus corações arrancados, ou melhor, seus corações pularam de seus corpos. Este era o primeiro portão para adentrar o Lost Canvas. Nele se encontra uma morte agonizante para todos que ouvirem o som da harpa. Os cavaleiros de Atena estão com medo, como seus companheiros puderam morrer assim apenas por ouvirem o som de uma harpa. Será mesmo apenas um espectro? Os cavaleiros decidem atacar então e seguir em frente para que o inimigo se revele. Então vários cavaleiros de prata e bronze atacam com todas as suas forças. Seu objetivo é destruir aquele enorme portão. Eles queimam seus cosmos e disparam seus ataques especiais no portão. De repente acontece uma explosão e um intenso brilho joga os cavaleiros para trás. Tema e Yato, que observam do alto do barco da esperança,
percebem que os ataques dos cavaleiros foram refletidos por aquele portão, e então todos ali presentes percebem que a barreira continua intacta. A cosma energia dos cavaleiros de Athena não foi capaz de abrir aquela porta, e de repente eles escutam uma voz. É inútil tentar derrubá-lo assim, cavaleiros. Essa porta não cairá, e nem se abrirá dessa maneira para os cavaleiros de Athena. E assim finalmente o inimigo se apresenta. Eu sou o faraó de Esfinge, a estrela celeste das bestas. Os cavaleiros então descobrem de onde vinha aquele som de harpa. Foi aquele espectro que matou seus companheiros. Então rapidamente, vários deles partem para cima de Faraó. Porém o espectro rapidamente ataca com seu golpe a balança da maldição. E assim arranca os corações daqueles cavaleiros. Tema e os outros ficam chocados com aquilo. E Faraó diz: esses corações serão movidos por lealdade a Athena ou pelo desejo de paz. Esses ideais, os cavaleiros realmente acreditam neles. Eu, Faraó de Esfinge, o guardião do portão, avaliarei seus corações para ver se eles podem se tornar a chave para abrir essa porta. Tema pergunta o que ele quis dizer com avaliar os corações dos cavaleiros, e Faraó percebe que o Pégaso não compreendeu. Essa é a porta do coração do Senhor Hades. Seu esplendor é tão grande que nada pode causar dano a ela. O portão odeia a mentira e ama a verdade. Em outras palavras, se os cavaleiros desejam abrir essa porta, eles devem demonstrar um coração isento de mentiras e enganos. Sendo assim, Faraó estava ali para ser o juiz dos cavaleiros. Seus corações seriam pesados na balança para que ele possa saber do que estão cheios, verdade ou mentiras. De repente, várias inscrições egípcias e uma balança aparecem. Esse era seu poder. O espectro de Esfinge pega um dos corações e o pesa. Vários cavaleiros observam tudo aquilo perplexos. E finalmente a balança dá seu veredito. O coração era pesado demais. O corpo do cavaleiro referente àquele coração entra em combustão. Após seu coração ser reprovado, seu corpo simplesmente vira cinzas. Faraó explica que o coração daquele guerreiro era repleto de mentiras e falsidades. O coração daquele que não consegue se equilibrar na balança com a pluma de Maat tem sua alma destruída e seu corpo será eliminado. Esse é o fim de todos os impuros e todos os cavaleiros sofrerão o mesmo destino. Sua tão famosa lealdade, seu desejo de trazer a paz e até seu espírito de luta. Por acaso, isso era apenas mentira dos cavaleiros? Na verdade, a honra dos cavaleiros não passa de uma grande mentira. Ah, Deus Athena, tenho pena de você, diz Faraó. Depois de Faraó proferir palavras tão duras para os cavaleiros, Athena entra em cena. Sachi então fala: não, você está errado, eu sempre senti seus corações perto de mim, eles sempre me apoiaram, eu confiei em meus cavaleiros mais do que tudo, não há mentiras em seus corações. O espectro de Esfinge é astuto, então diz: já que está falando isso, você colocaria seu coração na balança para provar que o que diz é verdade? Athena, sem pensar duas vezes, fala que sim, pode arrancar meu coração. Os cavaleiros ficam todos em choque, porém esse é o momento do cavaleiro de Pégaso intervir. Nada disso, porque não pesa meu coração primeiro, espectro? Esse é o coração daquele que irá derrotar Hades. Sasha não deseja que Tema faça isso, mas o cavaleiro diz para Athena não se preocupar, que ele não morrerá em vão. O Pégaso diz: não posso deixar que uma pessoa como você passe por tal provação. Então Faraó interrompe aquela conversa. Sem problemas, Pégaso, levarei pessoalmente o seu coração para o Senhor Hades. Ele com certeza ficará muito contente. O espectro de Esfinge então ataca. Balança da maldição. A dor adentra o coração do Pégaso com sua técnica. Porém, nesse momento, somos levados novamente a Jamiel, a terra onde aconteceu a batalha contra o juiz do inferno Aiacos de Garuda. Neste momento, vemos Aiacos que está soltando ao vento o que seriam os cabelos de Violet de Behemoth. Ao que parece, ele tinha acabado de enterrar o corpo de sua amada. Em pensamento, ele diz: essa é a despedida, os cabelos negros daquela que sempre foi o meu melhor soldado, o meu apoio em campo de batalha. Seus cabelos continuarão balançando pelos céus, como sempre você fazia, porém em breve eu também estarei ao seu lado, Violet. Aiacos anda até certo ponto e então diz: me desculpe fazê-lo esperar. A pessoa que o esperava era um dos espectros mais poderosos sob o comando de Hades, Cagarro de Benu, a estrela celeste da violência. A ave em chamas fala para Aiacos: então é isso, é aqui o local onde o ex-juiz do submundo se despede. Aiacos pensa naquelas palavras, ex-juiz. Entendo, então você que manipula as chamas negras, que são diferentes das chamas do Garuda, seria o novo juiz no meu lugar? Cagarro fica em silêncio, deixando a entender que sim, era isso mesmo. Ele então pergunta se Aiacos se lamentava por isso. Aiacos começa a rir e diz que não,
Pode parecer estranho, mas ele não se importa mais com isso. Aquele título já não pertencia. O posto de juiz é algo que ele não queria mais, de maneira nenhuma. Ayakos então fala para Kagarro fazer o que ele veio fazer ali. O Bennu tem um olhar sério e ativa suas chamas negras. Muito bem, agora o Senhor Hades quer ao seu lado apenas aqueles que lhe possam render a profunda devoção. Agora irei apagar o nome de Garuda, que não foi capaz de fazer isso. As chamas aumentam cada vez mais, rodeiam os dois espectros, porém Ayakos mantém seu sorriso. Ele já não aguenta mais esperar e diz: venha logo fogo negro. E Kagarro de Bennu então ataca, vendaval da coroa do sol. Ayakos recebe aquele golpe sem sequer tentar se defender. Ele estava conformado com seu destino pelas mãos de Kagarro. Porém, de repente fica surpreso. O golpe de Kagarro destrói apenas suas Sapuris de Garuda. Ele não entende, aquele golpe não era para matá-lo. Kagarro então finalmente revela seu objetivo. Alguém como você que conhece outras coisas que não seja apenas a morte, não está qualificado para ser um espectro. De qualquer maneira, você ainda tem algum tempo para viver, então a partir de agora viva uma vida normal. Poderá então retornar à sua antiga vida como um humano e assim voltar a usar o seu antigo nome, Suikyo. O espectro Ayakos de Garuda, ou melhor, Suikyo, fica surpreso. O Bennu teria o libertado de seu cruel destino como um espectro, destruindo as Sapuris que carregavam o nome do juiz do submundo. E então o ex-juiz diz: e você, o que serás de ti? Irá conseguir viver o resto da sua vida como um espectro, Kagarro. Neste momento o espectro de Bennu já tinha ido embora e o que restava era apenas aquela paisagem do Lost Canvas. Voltando à batalha no portão, Teme estava preparado para ter seu coração pesado por Faraó de Esfinge. Porém, Sísifo de Sagitário entra na frente e para o golpe do espectro. Athena fica surpresa e Iato fica feliz com a intervenção do Senhor Sísifo, seu antigo mestre. Athena, porém, pede para que o Sagitário não faça aquilo, não seria preciso. Afinal, o sistema nervoso do cavaleiro estava prejudicado após a luta contra Ayakos de Garuda. Porém, o Cavaleiro de Ouro responde: não tema, eu posso aguentar isso, minha deusa. O cego Sísifo então continua falando enquanto retira sua venda. Me recuso a permanecer parado, enquanto tu estás sempre pronta para se sacrificar por nossa segurança. O mesmo vale para você também, Tema de Pégaso, e a todos vocês presentes neste barco. Não caiam na artimanha do inimigo, apenas sacrificando suas vidas e lutando sem pensar. Vocês entendem o quão doloroso isso é para Athena? Sísifo, como atual líder, ocupando o posto de grande mestre do santuário, dá um sermão em todos os cavaleiros ali presentes, seja um cavaleiro de bronze, de prata ou de ouro, ou até mesmo um simples soldado. Ninguém irá contra as palavras do Cavaleiro de Ouro, Sísifo de Sagitário. E o cavaleiro continua: entenderam? Para nós que queimamos nossos corações na hora do combate, a vida é algo que se deve valorizar o máximo possível, não só por vocês, mas também por Athena. Sísifo então caminha na direção do espectro. Faraó então começa a rir e diz: parabéns, seu discurso é um tédio, mas se não vão arriscar suas vidas e nem mesmo se empenharem em abrir esta porta, então o que farão? Sísifo de Sagitário desce do barco e diz: eu serei o único que jogarei seu joguinho. A justiça é minha fé em Athena. Faraó se prepara para atacar dizendo: sua fé, que autoconfiança. Em um acorde, o coração de Sagitário pula de seu peito. Esse seria o sacrifício de um cavaleiro. Tema então grita por Sísifo. Tanto Pégaso quanto Athena e os demais cavaleiros presentes estão chocados pelo que aconteceu. Enquanto Faraó toca sua lira amaldiçoada, o coração de Sagitário flutua. Faraó então se pronuncia: a balança imediatamente provará se você estava certo. Ou talvez sua devoção seja apenas palavras soltas. Sísifo sem coração e todo coberto por sangue espera de pé. Após seu coração se equilibrar com a pena da verdade de Maat, Faraó fica perplexo. Como poderia ter acontecido isso? Deveria ser impossível disso acontecer. Por quê? O Cavaleiro de Ouro explica que isso é algo que uma pessoa como Faraó jamais poderá entender. Então Sísifo joga algumas verdades na cara do espectro. Você é um falso juiz que se deleita em torturar os corações daqueles que julga. Porém, o pior é que você manipula a balança com seu cosmo. Minha fé por Athena nunca conseguirá ser derrotada por isto. As duras palavras de Sísifo revelam a verdade sobre a técnica de Faraó. Por isso o espectro estava tão desesperado anteriormente. Faraó grita que aquilo era uma grande mentira. Porém, o Cavaleiro da Esperança era um homem justo. O que sentia era algo muito mais forte do que devoção. Sísifo protege a Athena Sacha desde sua infância, e seus sentimentos foram sempre para o bem da sua deusa.
Essas são as palavras do cavaleiro que sacrificou seu coração. Por favor, Atena, eu te rogo, deixe que eu permaneça ao seu lado para sempre. Nesse momento, o cavaleiro de Sagitário dispara seu golpe, um soco dourado, aquele mesmo que derrotou o juiz do submundo Aiacos de Garuda. Agora Sísifo de Sagitário derrotava o falso juiz Faraó de Esfinge. Com apenas um golpe, o cavaleiro de ouro quebra a lira amaldiçoada do espectro. A fé verdadeira que destrói a mentira. Isso foi capaz de abrir essa porta. O cavaleiro de ouro, Sísifo de Sagitário, mesmo tendo seu coração arrancado, dispara um soco com todo o seu poder. Ele atinge Faraó de Esfinge. Ele então consegue destruir a lira maligna do espectro que guardava o portão do Lost Canvas. Seu coração foi pesado com a pluma da verdade de Maat. Suas intenções eram puras, e o portão do Lost Canvas começa então a se abrir. Faraó de Esfinge, que caía depois de receber o golpe do cavaleiro de Sagitário, se perguntava como pode ser derrotado tão facilmente por Sísifo, porque ele teria aquele nível de poder insano, sendo que já estava sem um coração. Sísifo de Sagitário então diz: era apenas um coração e posso dar a você sem problemas. Isso porque meus sentimentos e minha alma não estão nele. O homem que sacrifica sua vida para abrir o caminho para os demais cavaleiros de Atena. Seu verdadeiro coração estava com Atena. O anjo dourado estava muito ferido, ele então cai. Sacrificou seu próprio coração para um propósito, e assim perde sua vida. O corpo de Sísifo de Sagitário está caído no chão, e envolto de uma poça de sangue. Os cavaleiros olham perplexos aquela cena triste. Tema, Iato e os outros começam então a gritar pelo senhor Sísifo. Porém o Sagitário já não respondia mais. O grande portão do Lost Canvas começa a se abrir. Os cavaleiros acreditam que finalmente conseguirão entrar no Lost Canvas, mas de repente o portão para de se mover. Seria esse mais um dos planos de Hades? A Atena, Sasha, Tema de Pégaso e Iato de Unicórnio ficam assustados e o caído espectro de Esfinge diz: é isso mesmo. Não se animem, cavaleiros, essa porta não irá se abrir mais do que isso. Tema e Iato querem saber o que Faraó de Esfinge quer dizer com aquilo, e então o espectro continua dizendo: essa é a maldição do Faraó, não permitirá que vocês entrem tão facilmente. O espectro está todo ensanguentado e à beira da morte, mas mesmo assim sorria com aquela situação. De repente, Faraó vomita muito sangue e diz: essa porta não se abrirá completamente. Se deseja passar por ela, terão que destruí-la. É isso mesmo. Será que vocês vão conseguir? Isso é impossível. Isso porque para destruí-la precisariam chegar ao limite e criar assim um Big Bang. E dizendo essas palavras, o espectro Faraó de Esfinge então morre. Os cavaleiros de bronze e prata tentam pensar em uma forma de destruir a tal porta. Nem mesmo seus companheiros que atacaram juntos com todas as suas forças conseguiram sequer arranhar aquele portão. Maldição, um Big Bang seria impossível. Porém o cavaleiro de ouro Xion de Ares diz que isso seria possível sim. Havia uma forma de criarem um Big Bang. O cavaleiro de leão então pergunta: mas como assim, Xion? O que há com você? Se tinha uma forma, por que não disse isso antes? Eles haviam perdido muito tempo ali, porém Xion de Ares tenta explicar a situação. Isso é porque precisamos de 3 cavaleiros de ouro, eu e você e mais um. Porém nesse momento é tarde demais para isso, a esperança já tinha ido embora. Sísifo de Sagitário seria o 3º cavaleiro de ouro que precisavam para quebrar então aquela barreira intransponível. De todos os 12 cavaleiros de ouro, apenas 2 restaram, Régulos de Leão e Xion de Ares. Porém, de repente, uma cosmo-energia queima até o limite. Abaixo do barco da esperança, penas douradas começavam a flutuar. Os 2 cavaleiros de ouro sobreviventes ficam perplexos e se perguntam como aquilo seria possível. Xion de Ares não acreditava no que seus olhos viam. Era uma asa dourada se abrindo. Ele estava se levantando mesmo com seu corpo nesse estado. Os cavaleiros de prata e bronze ali presentes presenciavam um milagre. Nem mesmo Tema de Pégaso acreditava no que via. Aquele cavaleiro de ouro, como sempre, se levantava, e mais uma vez ele o faz. Na frente de Atena, o Sagitário Dourado se levanta. Diante de nós, cavaleiros, ele se põe de pé e retorna como um escudo. O anjo dourado Sísifo de Sagitário queima seu cosmo. Sua alma retorna mais uma vez ao seu corpo para cumprir sua última missão. Xion de Ares diz que aquilo era incrível, eles poderão agora usar a técnica secreta capaz de destruir o portão do Lost Canvas. O cavaleiro de ouro Xion olha para Atena pedindo a aprovação da deusa para utilizar a técnica proibida. Sasha, com seu olhar onipotente, permite que seus cavaleiros destruam o portão do Lost Canvas com aquela técnica proibida.
Xion de Áries, Régulo de Leão e Sísifo de Sagitário agora ficam em posição e eles preparam a exclamação de Atena, a técnica final, que permitirá aos Cavaleiros de Ouro unirem suas forças em uma tríade. A magnitude de seu poder de destruição é tão grande que pode ser comparada a um Big Bang de menores proporções. A técnica proibida pela própria Atena agora seria usada por seus cavaleiros. A força destrutiva que foi selada no esquecimento. Uma intensa luz é gerada pela cosmoenergia dos 3 Cavaleiros de Ouro ali presentes. Porém, o que mais chamava atenção era Sísifo de Sagitário. Seus olhos não enxergavam, seus nervos haviam sido destroçados e seu coração havia parado de bater. Nem sequer consciência o Cavaleiro de Ouro tinha mais. Ele se movia apenas pela força de seu cosmo, que ultrapassava o 7º sentido. A Athena Sasha então diz: "Você se entregou completamente, Sísifo, mas seus pensamentos, como sempre, serão o meu escudo. Na verdade, não somente o meu, mas o de todos nós." Nesse momento, o cosmo dos 3 Cavaleiros de Ouro atingia seu ápice. Essa é a hora em que dispararão a exclamação de Atena, esse poder gerado com todo o seu cosmo e sentimentos. Do Barco da Esperança, a única coisa que se ouvia eram os agradecimentos dos cavaleiros e de Atena. Muito obrigado. O intenso poder da exclamação de Atena atinge o seu alvo. Os 3 Cavaleiros de Ouro usam todo o seu poder para destruir o portão do Lost Canvas. Aquele poder era insano e a luz emitida pela energia era enorme. Do alto do Barco da Esperança, a Athena Sasha chorava por seu cavaleiro, e nesse momento Sísifo diz: "Sasha, por favor, não chores por mim." De repente somos levados a uma lembrança do passado. Sasha andava com uma capa, porém ainda vestia suas roupas do orfanato. Ao seu lado estava uma mulher que possivelmente iria ajudar a cuidar dela no santuário, e o Cavaleiro de Ouro Sísifo de Sagitário trajava sua armadura. A pequena Athena Sasha então diz: "Senhor Sísifo, quando entrar nesse templo, devo atuar como uma deusa, não é mesmo?" Sísifo olha com pena daquela menina destinada a ser Atena, e então responde: "Sim, você lutará para proteger a terra da maldade, como a deusa da guerra justa Atena, e é claro que nós os cavaleiros arriscaremos nossas vidas para protegê-la, por isso, por favor, não chore." Nesse momento, os soldados do santuário abrem aquela porta e a pequena Atena então fala: "Eu farei com que todos da terra sejam felizes, e assim eu também serei." De repente, aquela pequena Atena que há pouco estava chorando se vira com um enorme sorriso. Aquela verdade era emocionante demais, até para o Cavaleiro de Ouro Sísifo. Sasha segue andando sobre o tapete vermelho da sala do Grande Mestre. No fim dele, ao lado do trono, Seiji, o antigo Cavaleiro de Câncer e atual Grande Mestre, esperava a deusa. Sísifo observa aquilo e diz em pensamento: "Pensei que queria protegê-la por conta do seu destino como deusa Atena, mas eu queria algo muito mais além." Eram sentimentos que seguem além do dever de um Cavaleiro de Ouro. No presente, aquele brilho intenso toma conta do lugar, a lealdade que protege Atena com o coração repleto de sentimentos. O guerreiro Sísifo de Sagitário então morre. Queimando suas vidas, a trindade dos Cavaleiros de Ouro liberam a exclamação de Atena. Xion, Sísifo e Régulos, os 3 Cavaleiros de Ouro restantes, usavam a técnica proibida. E essas são as últimas palavras do Sagitário: "Companheiros, protejam a deusa Atena e lutem ao lado dela para que a guiem até a vitória. E a vocês, desejo muita boa sorte e sigam sempre adiante." Após a despedida de Sísifo, é nesse momento que o portão do Lost Canvas se quebra totalmente. O Anjo Dourado então nos deixa para sempre. O clarão da exclamação de Atena chega a vários lugares. Do alto do céu, aquela luz ilumina o santuário de Atena e pode ser vista até mesmo da ilha Canon, onde Défteros, conhecido como o demônio da ilha Canon, observava tudo de longe. As penas douradas chegam até aquele local e ele diz: "Então você também caiu, Sísifo. Seu idiota se sacrificou para aqueles burros sobreviverem. Não entendo essa paixão que você tem por essas coisas, mas você morreu depois de cumprir o que desejava, porque nós nunca morremos antes de cumprir o que desejamos." Essas são as mais sinceras palavras de Défteros. Ele se despede de seu antigo amigo, e nesse momento entra em uma caverna da ilha Canon. Naquele local estão espalhadas as armas da armadura de Libra, as 12 armas douradas que apenas o Cavaleiro de Libra e Atena podem dar permissão para que os outros cavaleiros as usem. E ao fundo vemos a sombra de alguém. Défteros então diz: "Vamos, chegou a hora de você despertar e entrar em cena." Ele não obtém resposta daquela pessoa e então começa a avançar. Nesse momento, todas as armas de Libra em questão de segundos atacam o guerreiro. Défteros, com as pontas de seus dedos, consegue parar o avanço das armas que tentavam atingi-lo, e então se pronuncia: "Ei, você não pode contar para sempre com sua armadura para protegê-lo, não concorda comigo?"
Cavaleiro de Ouro Doco de Libra,